Agora foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa. Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, a tia Milka é professora dos alunos do quarto ano único, tá certo? E hoje eu vim trazer a disciplina de ciências. Como todo mundo, a maioria, às vezes não, a maioria dos meus alunos já ficam, né, esperando essa disciplina, tá? Então vamos lá. Na disciplina de hoje, a gente vai trabalhar o capítulo 12 de forma única, tá? Ele todo de uma única vez, tá? Em uma única aula. Então, eu vou pedir que vocês prestem atenção, acompanhem comigo. Eu sei que vocês vão amar, porque a gente ainda tá sobre os micro-organismos, tá? A gente ainda tá falando sobre eles. É um conteúdo, assim, que é incrível a gente conhecer, ter determinado assunto, determinado conteúdo, ter essa propriedade para falar, sabe? E eu sei que vocês vão gostar muito quando a gente falar sobre fermentação e falar sobre os micro-organismos que fazem bem aos seres vivos, tá? Que é o principal. E falar de algumas coisas que a gente gosta de comer e tá cheio de micro-organismos, tá? Então vamos lá com a tia Milka. Vou passar aqueles informes de praxe, né? Eu espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável. Se possível, use fones de ouvido para que seja melhor essa experiência, né? Lembrando, quando terminar essa videoaula, se possível, volta, reassiste, se teve alguma dúvida. Lembra, deixa um caderninho junto contigo, tá? Para você anotar essas dúvidas, para depois não esquecer. Que a tia sempre pergunta, gente, eu posso fazer revisão? Posso falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Às vezes vocês não aparecem, não apresentam, tá? Alguns já estão apresentando e eu estou muito feliz com vocês. Sem falar também das aulas, nas nossas aulas tá a coisa mais fofa, vocês estão incríveis. Cada vez mais vocês estão amadurecendo e até ficar mais contente ainda com isso, tá? Então, no conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre os micro-organismos a serviço do ser humano. Esse é o conteúdo de abertura do capítulo, tá? Vamos falar um pouco sobre fermentação, o uso de micro-organismos na produção de combustíveis, também o uso desses micro-organismos na produção de fertilizantes naturais, medicamentos produzidos por micro-organismos, os micro-amigos, que são os nossos amigos, né? E os micro-organismos e animais ruminantes. A gente vai falar o que tem a ver esses animais ruminantes, né? O que são esses animais ruminantes, tá? Então, eu espero que vocês fiquem bastante felizes, gostem bastante desse conteúdo, porque a gente está dando continuidade a esse conteúdo de micro-organismos e vocês já sabem que a tia tem um carinho, um apego com esse quesito. E eu tô vendo na parte de vocês também a mesma coisa, tá? Então, vamos começar a aula? Vamos lá. Bom, como sempre, já é comum, eu faço, né, a apresentação da abertura do capítulo, da página 26 até a página 27. A gente tem a abertura aí, capítulo 12, onde ele fala micro-organismos a serviço do ser humano. É o conteúdo da abertura, né? O título do nosso capítulo. A gente vai fazer o quê? A gente vai vamos recortar essa imagem, vamos ampliar e a gente conseguir ler e fazer as devidas interpretações. Mas antes, eu quero que você observe que ao lado a gente tem uma colher e tem um líquido aqui bem gostoso, né? O iogurte, né? Temos ele aqui do nosso lado, tá certo? Algumas perguntas simples, coisa que eu vou fazer depois durante a aula, obviamente, tipo, qual é o seu iogurte favorito? E aí? Qual o seu iogurte? Vou falar sério, o meu é iogurte natural, aquele que eu faço, tá? Eu faço em casa e adiciono mel. Sim, mel de abelha. Fica tão bom, bom mesmo. Vamos lá voltar para a aula? Vamos lá. Aqui ele diz assim, ó, no café da manhã ou no lanche, o iogurte é consumido em diversos países. A esse alimento podemos acrescentar frutas e outros ingredientes. Olá, tia. Deixando-o ainda mais saboroso. Mas você sabia que o iogurte é produzido graças à ação de micro-organismos? Uhum. São micro-organismos que produzem o iogurte. É isso mesmo. Nele existem muitas bactérias. Lotado de bactérias, minha gente. Vamos lá? As bactérias têm um importante papel no processo de fabricação do iogurte, tá? E o resultado garante cremosidade e o gosto do alimento. Então, esse sabor que tem o iogurte, quando você pega ele na colher, essa cremosidade que tem, né? Também é tudo devido às bactérias. Assim,
Como as bactérias são essenciais para a fabricação do iogurte, outros micro-organismos também auxiliam na produção de diferentes produtos utilizados no nosso dia a dia. Então, a gente não vai aprender só como é importante o uso de micro-organismos na nossa alimentação. A gente vai aprender também no nosso dia a dia onde estão esses micro-organismos e por que eles são importantes e fazem tão bem. Tá? O conteúdo está um pouco diferente do anterior, que a gente está falando dos prejuízos que eram causados por esses micro-organismos. Agora a gente está aqui nos benefícios que os micro-organismos podem causar aos seres vivos, tá? Principalmente a gente, a nossa alimentação, no nosso dia a dia. Tudo bem? Vamos lá? Bom, logo de início, Tia, já tem uma sessão Investigue, logo no início do conteúdo, tem uma sessão Investigue, e justamente essa função dessa atividade vem logo no início, porque eles querem que vocês façam um treinamento sobre a fermentação. Yes! Então, vocês vão ter uma atividade aí para realizar, tá? De forma individual, se fosse em classe, vocês iam fazer na sala mesmo, né? Com as suas duplinhas, mas aí vocês vão fazer com o seu tutor, com a companhia do seu tutor. Lembrando, vai ficar muito interessante porque vocês vão fazer um pão, tá? Bem interessante aí. E vai realizar esse experimento, tá? Página 28, 29 é um trabalho. Esse trabalho vai ter um prazo para entrega, tá certo? Não é complicado, os objetos que são solicitados para realizar são coisas simples, como é final de semana, já, né? Hoje é sexta-feira, quando vocês realizarem a aula via Meet, já vai ser final de semana. Dá para o pai ou a mãe conseguir comprar esse fermento biológico, caso não tenha. Mas, normalmente, pais que fazem bolo em casa, pães, essas coisas que gostam de fazer o seu próprio alimento, eles têm já em casa. Tá certo assim? Então, se possível, façam, realizem essa atividade, vocês vão gostar. É bem interessante ver o desenvolvimento, tá? A transformação desses fungos que realizam junto com o açúcar, tá? Que aí vai fazer a fermentação. No caso, aí a gente chama de levedura, tá? Tá aí a atividade da página 28, 29, olha o que ele fala, é um trabalho, tá? Então, tem um prazo maior para entrega. A entrega é na próxima sexta-feira, no caso, vocês têm uma semana para a realização desse trabalho. Anota no caderninho, tudo bonitinho, para vocês não esquecerem. Vocês têm um prazo para entrega, não precisa fazer hoje nessas correrias, tá? Hoje mesmo, só as atividades que eu vou solicitar, sem essa tarja preta aí. Então, durante a aula via Meet, a gente faz as correções, tá? E na dúvida aí de alguma coisa sobre esse trabalho, a gente também descarta todas essas dúvidas durante a aula Meet. Muito bem? Vou continuar. Espero que vocês tenham anotado aí. Bom, a gente começa a leitura do texto, né? Ele falando sobre a fermentação, que é justamente quando a gente fala de micro-organismos a serviço do ser humano. Ele diz assim: na fermentação, os fungos e as bactérias utilizam algum material como alimento. E dessa maneira o transformam. Então, o que acontece? Fungos e bactérias se alimentam de alguma coisa que tem, de algum material dentro daquele produto, tá? E assim transformam ele. Um dos produtos dessa transformação é o gás carbônico, que se acumulou no saco em que havia o açúcar, tá? Na experiência realizada no Investigue. Quando misturados à farinha, os fungos... Ai! Eita Deus, vai lá comigo. Ui, a professora passou mal agora. Vamos lá. Quando a gente fala da fermentação, isso só aconteceu uma vez lá. Acho que foi na primeira videoaula que eu gravei, que aconteceu do vídeo passar, um celular tocar. Mas, enfim, quando a gente fala da fermentação, a gente tem que falar que existe uma transformação. E essa transformação do produto, ele só vai acontecer quando a bactéria ou o fungo, ele se alimentar de um determinado alimento que está dentro daquele produto, daquela mistura, tá? Então, o que acontece? Quando ele se alimenta daquele determinado alimento que está dentro daquela mistura, tá? Essa mistura, ela sofre uma transformação, tá? A gente tem aí uma transformação com o acúmulo do gás carbônico, tá? Que havia dentro do saco plástico, tá? Foi desenvolvido dentro do saco plástico, tá? E aí é onde que tem
o funcionamento, a necessidade dessa sessão vestígio, que vocês realizem. Vocês vão identificar isso, né? Fungos, bactérias, eles conseguiram o quê? Uma alimentação, um alimento dentro dessa mistura que vocês produzirão, tá? Vai formar, vai transformar esse alimento que serviu, né, para ele, para a nutrição dele, vai transformar em gás carbônico, tá? Onde havia o açúcar, tá certo? Então, vou continuar. Quando misturados à farinha, os fungos microscópicos do fermento biológico fazem a massa encher de gás, tornando o pão fofo. Então, olha lá, né? Ele se alimenta, transforma isso, produz gás carbônico, tá certo? Fazendo com que essa massa encha-se de gás e se torne um pão bem fofinho. Olha que interessante. Tia, você está falando que o pão que eu como de manhã cedo tem fungos. Yes! E ele é muito gostoso. Na produção de bebidas lácteas, fermentadas e iogurtes e queijos, são utilizados alguns tipos de bactérias, tá? Esses micro-organismos, ao se alimentarem do açúcar presente no leite, produzem uma substância que dá o gosto um pouco azedo aos produtos, tá? Aí, normalmente, a gente faz o quê? Adiciona açúcar, adiciona um melzinho, tá? Para ficar adocicado. Principalmente quando você compra o produto já industrializado, ele já vem com uma inserção de açúcar absurda. Por isso que eu gosto de fazer o meu iogurte mesmo, e aí eu faço a dosagem, tá? Para o meu gosto, meu paladar. Mas, enfim, é interessante a gente perceber isso. A gente encontra os fungos na fermentação do pão, a gente encontra fungos na fermentação de iogurtes, de queijos, dessas bebidas lácteas, tá? E a gente tem que lembrar, quando a gente fala dessa produção, desse desenvolvimento dessa fermentação, a gente tem que lembrar o seguinte, que é muito comum o açúcar que está presente, principalmente em iogurte, leite, queijo. Quando a gente faz a fermentação deles, transformando em bebida lácteas em outros alimentos, né? A gente produz uma substância que vai dar esse gosto azedo, tá? A esses produtos. Lembrando, o micro-organismo, né? Ele vai se alimentar de algum produto que está dentro dessa mistura, vai liberar um gás carbônico, que é o que vai ser o responsável por fazer essa transformação. Muito bem. Aqui do ladinho, a gente tem assim, ó. O gosto do iogurte depende, além dos ingredientes adicionados, como açúcares e frutas, do tipo de leite, de vaca, de cabra, etc. Tá? E das bactérias que são utilizadas na fermentação. Então, a gente tem que prestar atenção que, assim, todo iogurte não tem um sabor único. Vai variar muito. O sabor pode ser variado porque a gente adicionou alguns açúcares ou frutas, que é comum, tá? Ou também pode acontecer pelo tipo de leite, tá? Porque nem todo... Existem vários tipos de leite. Existem vários mamíferos que produzem o seu leite. A gente consome eles. E cada um tem um sabor diferenciado. Tá? Então, vai também variar se for de leite, se for de cabra, se for de vaca, tá certo? E também temos a questão dos micro-organismos que são colocados dentro desse leite para fazer essa fermentação, tá certo? Dependendo do micro-organismo, a gente vai também ter um sabor diferente, um pouco mais azedo, um pouco menos azedo, varia bastante. Olha que interessante. Ele vai explicar justamente aí os tipos de micro-organismos que são usados, que dão um sabor diferente. Olha o que ele diz. Os diferentes tipos de queijo ocorrem por causa dos métodos de produção e dos micro-organismos utilizados. Então, os queijos são diferentes por quê? Porque a gente produz de forma diferente, né? A gente adiciona ingredientes diferentes, ao mesmo tempo que a gente usa micro-organismos diferentes. Então, aí a gente consegue fazer o quê? Com que esse queijo ele possua um sabor diferenciado. Olha só que interessante. O queijo Roquefort, tá? Que é o número 1. Esse aqui, ó, branquinho com umas marcas mais escuras, esverdeadas, recebe o fungo Penicillium roquefort. Já o queijo Camembert, tá? Ele recebe o fungo Penicillium camembert. São dois fungos diferentes. Tia, mas eles são produzidos do mesmo jeito? Não, cada um vai ter uma espécie, vai ter um jeito, um cuidado diferente para ser desenvolvido. Vão cuidar de forma diferente desse leite para que ele se desenvolva e torne-se esse queijo. Tia, o gosto do Roquefort e do Camembert é bem diferente? Muito, muito, muito diferente, tá?
principalmente esse queijo Roquefort aí, não é todo mundo que tem um paladar para curtir ele, tá? É interessante que vocês entrem em contato com os pais de vocês para saber se eles conhecem esses queijos e sabem dos gostos. E se vocês também, né, depois, durante a aula via Meet, conversa com a tia para falar se, por exemplo, você já comeu, já provou, você já gostou? A tia já comeu desse Roquefort. E aí, o que você acha? A tia já gostou ou não gostou? Eu vou responder isso na aula via Meet. Eu quero saber se alguém vai lembrar de perguntar à tia, sobre aquele queijo lá do livro. A senhora gostou de comer? Aí eu vou dar minha opinião, tá? Porque é um gosto muito peculiar, bem diferente dos demais. Tá certo assim? Vamos continuar? A gente entra no uso de micro-organismos na produção de combustível, tá? Olha que interessante. Um importante combustível para veículos é o etanol. Já ouviram falar do etanol? Quando você passa de frente ao posto de gasolina, aí você vê lá álcool, diesel, etanol e várias outras coisas. Cada um tem um preço diferente, mas você perceba que tem o nome etanol. Preste atenção quanto a isso. O etanol é uma substância feita a partir de algumas plantas. Nossa, tia, esse combustível etanol é feito através de plantas? Sim. Olha que interessante. No Brasil, utiliza-se a cana-de-açúcar para a fabricação do etanol, enquanto em outros países, como os Estados Unidos e México, esse combustível é produzido com o milho. Tia, eu consigo extrair o etanol do milho ou da cana-de-açúcar? Yes! Tá. Tia, a senhora está falando que o etanol, ele é produzido, esse combustível que a gente usa para colocar em caminhões, em automóveis, né? De porte maior, né? Esse etanol, ele é uma fermentação feita a partir de plantas? Sim, bem isso. Olha que interessante, quando você passar agora, que for com seu pai, for abastecer o carro, você olha assim, pai, o etanol. O etanol é um produto, é uma substância, né, de origem vegetal, que entrou em fermentação. Nossa, que chique, minha gente. Vamos continuar. Nas usinas brasileiras, a cana-de-açúcar ela é moída, aquecida e fermentada. Nesse processo, os pequenos seres transformam o açúcar presente na cana em álcool e gás carbônico, realizando um processo conhecido como fermentação alcoólica. Ok? Esse álcool resultante é o que abastece o tanque dos carros. Não vou negar, tá? Sua tia já, infelizmente, já esqueceu. Eu tomava muita cana de açúcar, então meu esposo trazia aquelas garrafonas de 2 litros de cana. Teve uma vez que eu esqueci de tomar. E ficou muito tempo. Aí eu peguei, tirei ele da geladeira e coloquei ele para fora, para jogar fora, e esqueci. Minha gente. Aí eu fui lá, tempos depois encontrei. Eu digo, meu Deus, eita. Aí quando eu abri, pense um cheiro, um odor teólico, alcoólico absurdo. Por quê? Porque houve a fermentação. Meu esposo disse, olha, fermentou, não presta mais para a gente tomar. Então ali eu acabei, sem querer, produzindo algo parecido, né, com o etanol. Fiz uma fermentação alcoólica ali, era terrível o odor, o cheiro, mas houve a transformação da cana-de-açúcar, ela fermentou-se e se tornou alcoólico, tem um teor alcoólico, tá? Sim, joguei fora, tá, minha gente? Aquilo horrível. A gente tem imagem aí, tá? E esse álcool aí, o etanol, ele acaba abastecendo os tanques de combustíveis, tanques de carro, tá? A imagem aí do lado, a gente tem o etanol, álcool combustível dos veículos. É produzido no Brasil utilizando a cana-de-açúcar. Ela é cultivada em campos muito grandes, cortada e levada para usinas. Lá, ela é fermentada, resultando em etanol ao final do processo. Bem interessante, tá? A gente cota, a gente corta e faz a transformação aí, a fermentação dele, onde a gente vai liberar o quê? Vai produzir o etanol a partir dessa cana-de-açúcar. Lembrando isso no Brasil. Quando a gente fala dos Estados Unidos, eles já usam um milho, então sai um pouco diferente, mas enfim, a gente também tem um etanol do mesmo jeito. Combustível, de ter uma fermentação alcoólica que serve para encher os tanques dos carros, abastecer a eles, tudo bem? Bom, interessante. Então, quando a gente falou do uso de micro-organismos nas produções, na produção de combustível, a gente está falando aí do etanol.
Mas quando agora eu vou entrar no conteúdo de uso de micro-organismos na produção de fertilizantes natural, a gente vai falar de outra forma. A gente vai falar daqueles seres decompositores, tá? Que a gente já vem falando há muitos capítulos atrás, que vocês já estão cansados de ouvir, seres decompositores, tá? Então vamos lá. Sem a ação de micro-organismos decompositores, não haveria reciclagem de nutrientes da planta, o que prejudicaria toda a vida na Terra. E o lixo orgânico não seria decomposto, causando doenças e piorando a nossa condição de vida. Olha que interessante, tá? A gente precisa da ação desses seres decompositores, desses micro-organismos decompositores, porque eles fazem a função de reciclagem de materiais orgânicos. E essa reciclagem, ele vai produzir, tá? Ele vai produzir a nutrição necessária, né? O adubo necessário para que continue permanecendo vida na Terra, tá certo? Agora, o que acontece? Se não houver a ação desses micro-organismos decompositores, o lixo orgânico, tá? Ele não seria decomposto, ele ia ficar sobre o solo, tá? Ia causar doenças, ia prejudicar toda a vida na Terra. Então, olha que problema a gente teria se não tivesse os micro-organismos decompositores, esses seres que fazem a decomposição dessa matéria morta. Em função é muitíssimo importante. Ele continua falando, nós podemos utilizar os micro-organismos como aliados para transformar o lixo orgânico, como borra de café, restos de vegetais, casca de ovo, etc., em fertilizante, que é o adubo, natural para as plantações. Esse processo é chamado de compostagem, e pode ser feito em uma composteira. Gente, é incrível você pegar lixo orgânico, né? Aquele resto de material como borra de café. Fez o café, coou o café, a borra é aquele café que foi coado, que já foi retirado uma grande parte da nutrição, do sabor do café. Foi passado ali e ficou na água, né? Houve aquele processo ali dele, de filtração. Bom, enfim, a gente tem aí como fazer esse processo. A gente pega essa matéria orgânica, que seria lixo, tá? E a gente vai fazer o que? O processo de compostagem, onde a gente faz uma composteira. A gente não deixa solto de qualquer jeito, a gente vai usar uma composteira. Vamos ver as imagens a seguir? Olha só que interessante. Aí a gente tem uma composteira, uma caixa onde a gente tem alguns restos de matéria orgânica, tá? Aí ele vai dar uma explicação sobre o que seria a composteira. Vamos fazer a leitura. Uma composteira é feita de caixas de madeira ou de plástico empilhadas, dentro das quais coloca-se lixo orgânico. A esse lixo são adicionados montes de terra, serragem ou folhas mortas. A composteira é mantida em um local arejado, tomando cuidado para não secar muito, nem ficar encharcada. Aproximadamente 2 meses depois, a matéria orgânica é transformada em adubo natural. Olha que incrível. Então, demora esse processo, sim, porque ele tem que se decompor, esses nutrientes todos, essa matéria morta, ela tem que se decompor para ela transformar, se misturar com com o solo, tá? Para poder se transformar em adubo, poder ser usado como fertilizante na natureza, nas plantações, tá? É bem interessante essa questão aí, tá? Então, ele explica direitinho, a gente vai empilhar essas caixas de madeira ou de plástico, como queira, a gente vai colocar esse material, esse lixo orgânico, e vamos ficar de olho, tá? Observando ele, para que nem ele fique muito seco e nem que ele fique muito úmido. Aproximadamente por 2 meses, quando a gente retirar esse material, a gente vai ver essa matéria morta que foi transformada em um adubo de origem natural. Então, é incrível a gente poder pegar o que seria jogado no lixo, prejudicando a natureza, e transformar, e a gente mesmo fazer com que ele retorne para a natureza de forma positiva. Incrível isso, né? Bom, então a gente já falou sobre o uso dos micro-organismos, a produção de combustível, de fertilizantes naturais. Agora eu quero saber como é que eu vou usar os micro-organismos para produzir medicamento, tá? Sim, usamos medicamentos. Muitos medicamentos são à base de micro-organismos. Ué, vamos ver? Há aproximadamente 100 anos, um cientista chamado Alexander Fleming trabalhava em uma pesquisa sobre bactérias causadoras de doenças. Ele fazia colônias dessas bactérias e as observava crescer.
estudando o que poderia ser feito para impedir o desenvolvimento desses micro-organismos. Olha só. Então, ele tinha que pegar determinadas bactérias que causavam doenças, tá? Ele desenvolvia colônia, a gente já sabe, né? O que é desenvolver colônia? A gente já estudou isso, né? São seres unicelulares que são só possíveis ver com o uso de microscópio, mas quando eles se unem, se reproduzem, se multiplicam, eles começam a crescer de um tamanho que eles formam essas colônias que são possíveis ver a olho nu. Por exemplo, um exemplo seria o bolor do pão, tá? Um exemplo de micro-organismo unicelular que a gente não consegue ver a olho nu, mas quando ele se junta com outros iguais a ele, ele cresce tanto que a gente consegue ver a olho nu. Lembra? A gente já estudou isso nos capítulos anteriores. Então, olha só, então Alexander ele fazia o quê? Ele pegava essas bactérias, né, causadoras de doenças, fazia colônia, observava o desenvolvimento, o crescimento, e depois ele queria descobrir como impedir, ele queria impedir que essa colônia se desenvolvesse mais. Era assim que ele queria parar essas doenças. Olha que interessante, eu vou continuar a leitura. Um dia, ele viu que algumas colônias tinham mofado e ia jogá-las fora. Quando notou que o mofo tinha destruído as bactérias. Observe a imagem a seguir como o apodrecimento de fungos, ou aparecimento, perdoe, de fungos, pode impedir o crescimento de bactérias. Então, olha o Alexander. Então, quando ele construiu essas colônias de bactérias, ele viu que apareceu nas colônias mofo, tá? E quando ele ia jogar fora, ele, peraí, deixa eu olhar direito. Mas esse mofo destruiu a bactéria que causava doença. Então, peraí. O mofo matou a bactéria, que era causadora da doença. Então, eu tenho que usar o mofo para curar essas doenças. Deu para entender? Olha que interessante. Vamos ver a imagem. A imagem aí, a gente tem aí o fungo penicillium, né? Mais ao centro, bem no centro mesmo, a gente tem o fungo penicillium, tá? Ao redor dele, a gente tem a região sem crescimento de bactéria, onde, ó, o que esse fungo fez? Não existe bactéria ao redor dele. E aqui no meio, de cultura de bactérias crescendo. Então, a bactéria só cresce afastado desse fungo. Ao redor do fungo não desenvolve bactérias. Olha que incrível. Ele conseguiu identificar aqui, aonde tem esse fungo penicillium, não há desenvolvimento de bactérias, tá? Só quanto mais afastada é que a gente vai conseguir encontrar essas colônias, esse desenvolvimento dessas bactérias. Então, a presença desse fungo, tá? Evita a proliferação da bactéria ao redor dele. Incrível, incrível, minha gente. É incrível. Bom, Fleming passou a estudar fungos microscópicos de um tipo, Penicillium, que destruía bactérias, né? E assim foi descoberto o primeiro antibiótico, a penicilina. Penicilina é o primeiro antibiótico. Se eu colocar na prova, na atividade, lá vai dizer, gente, diga o nome do primeiro antibiótico produzido no mundo. Aí tem lá, penicilina, tá? Qual era a função do primeiro antibiótico? Tá? Da penicilina. Aí você fala, destruir bactérias, tá? E a gente lembra por quê? Porque ele fez uma colônia, viu que mofou, houve um desenvolvimento de um fungo ali, né? Houve um mofo, e ele percebeu que esse mofo matou as bactérias. Interessante. Continuando a leitura. Antes da descoberta, as doenças causadas por bactérias matavam muitas pessoas, tá? Antes dessa descoberta. Já que não havia nenhum medicamento que atacasse os micro-organismos quando eles invadiam o corpo humano. Então, não tinha medicamento para combater essas bactérias que entravam no nosso corpo. Depois da descoberta, a penicilina começou a ser fabricada em grande quantidade e as pessoas passaram a ter ajuda de antibióticos para tratar doenças causadoras por bactérias, né? Causadas por bactérias. Com o tempo, outros medicamentos desse tipo foram produzidos e atualmente há muitos remédios disponíveis para tratar essas doenças bacterianas. Então, tudo começou com o Alexander. Cara, só de uma observação. Já pensou se ele não tivesse prestado atenção antes de jogar aquela colônia com fungos fora? Tudo começou com ele, gente. Hoje em dia a gente já conseguiu desenvolver a um nível tão grande que a gente tem antibióticos para outras doenças diferentes, tá? Então,
de outras doenças bacterianas diferentes. Então, assim, é bem incrível, bem interessante a gente entender e compreender qual a função, qual a necessidade da vacinação, tá? Desses medicamentos, por que eles trazem tantos benefícios ao nosso corpo. Incrível, né? Temos aí lindas atividades da página 33. É uma página aí maravilhosa, onde você vai responder conteúdo sobre o que a gente já está estudando. Então, você pausa o vídeo, realiza a atividade, tá certo? Depois volta com a tia, ou faz do jeito que você achar melhor. Anota a página, continua a videoaula, depois faz as suas leituras do livro para realizar a atividade com calma. Fica a seu critério. O importante é que você saiba que essa atividade vai ser corrigida durante a aula via Meet, e eu preciso da sua interação. Eu quero que você interaja comigo também, tá certo? Respondendo, participando da aula. Bom, sabendo que vocês anotaram para fazer logo em seguida ou pararam a videoaula, realmente já fizeram a atividade, a gente vai falar sobre aqueles carinhas legais que são os nossos microamigos. Tia, microamigos? Sim, olha que interessante. Os micro-organismos estão em quase todos os ambientes. A gente viu falar sobre isso, tem deles que são extremamente fortes, que nem eles conseguem até viver fora do espaço, onde quase não tem ar, né? Para eles respirar a altíssimas temperaturas, a baixíssimas temperaturas, coisa que nenhum outro ser vivo suportaria, né? Então, ele fala, ó, os micro-organismos estão em quase todos os ambientes, incluindo no interior dos seres vivos. Yes, quer dizer, sim, minha gente, também temos dentro do nosso próprio corpo esses micro-organismos. Todos, não. A gente tem uma grande quantidade, alguns micro-organismos. E é eles que a gente tem que observar. Bom, sua tia não é boa em falar grego, né? Sou complicada para falar outros idiomas, então aqui a gente tem um aqui, ó, nos nossos intestinos, a gente tem, ó, Bifidobacterium, SPP, Enterococcus, SPP, e o Lactobacillus, SPP. Esse nome aqui todo mundo já conhece, né? Lactobacillus. Bom, esse é o mais comum. A maior quantidade de micro-organismos que vivem em nosso corpo está presente dentro dos órgãos do abdômen. No abdômen, que fica próximo da nossa barriga, na parte da nossa barriga, tá certo? Então, nessa área aí, a gente tem a maior quantidade desses micro-organismos que existe dentro do corpo do ser humano. A gente aí foi destacado 3 deles, né? O Enterococcus, o Bifidobacterium e o Lactobacillus, tá? Vamos lá agora para a leitura, realmente para a explicação de forma contundente. Além do intestino, então ele está dizendo, em maior quantidade a gente tem no intestino, mas não significa dizer que só temos no intestino, preste atenção. Além do intestino, existem muitos micro-organismos na pele, na nossa pele, na boca, nos dentes, na bochecha, tá? E na língua, bochecha na parte interna, e na própria língua, no nariz, na garganta e nos pulmões também. A gente tá com uma grande quantidade de micro-organismos nessas áreas. Antes do nascimento, o ser humano possui poucos micro-organismos no corpo, mas ao nascer e começar a mamar, esses seres vivos começam a se instalar, principalmente no nariz, na boca e no intestino do bebê. Por isso, o leite materno é muito importante. Além de fortalecer os nutrientes, de que o bebê precisa, ele protege contra micro-organismos que possam causar, né, que possam prejudicar seu corpo. E amplia e fortalece a microbiota. Que isto é, o que é essa microbiota? Que é um conjunto de micro-organismos que são benéficos ou que não fazem mal ao organismo. Então, olha que interessante. Então, ele fala que além do intestino, a gente tem várias outras partes do nosso corpo que tem uma grande quantidade de bactérias. Boca, pele, dentes, bochecha, língua, garganta, pulmões, nariz. São áreas que a gente tem uma grande quantidade de micro-organismo. E ele fala que quando o bebezinho, dentro da barriguinha da mamãe, esse bebê, ele tem poucos micro-organismos. Quando ele sai da barriga da mamãe, que se instala micro-organismo no corpo dele. E uma forma muito importante de obter nutrientes e receber bons micro-organismos é através da amamentação, tá? Através da amamentação, ele recebe a microbiota, tá? Que são benéficos ao corpo, ou resumindo, que também que não fazem mal ao nosso corpo. Temos uma imagem aí da mamãe, né? Além de alimentar, o leite materno é importante para a saúde do bebê, tá?
Então, por quê? Porque ele recebe uma grande quantidade de micro-organismos que são benéficos ao corpo, que vão fazer o quê? Vão atacar os micro-organismos ruins. Lembre que essa criança está entrando em contato com o ambiente externo. Onde a gente vive tem micro-organismos o tempo todo. Ele vai receber bons micro-organismos para curar os maus micro-organismos, tá? Para afastar esses maus micro-organismos. Bem interessante. Bom, falando ainda sobre a microbiota, tá? Que é interessante, é importante, é o que ele fala. A microbiota auxilia no equilíbrio e no funcionamento do corpo, tá? E a sua composição é diferente em cada pessoa. Veja a seguir algumas das funções da microbiota. Está dizendo, de acordo com o corpo de cada pessoa, tem uma função diferente a microbiota. Então, vamos olhar essas 5 possibilidades de funções aí. Tá? A microbiota, ela pode estimular as defesas do corpo contra micro-organismos causadores de doença, vai matar os micro-organismos que entram no nosso corpo para nos fazer mal. Dificulta o alimento, né, dificulta o aumento de bactérias prejudiciais ao organismo por meio de produção de substâncias tóxicas a ela. Então, ele vai produzir uma toxina que vai destruir essas bactérias, auxiliar na digestão, fazer com que a gente consiga digerir o alimento com facilidade, fabrica vitaminas, né? Ele vai pegar alguns alimentos e transformar em vitaminas que são essenciais ao nosso corpo, ou vai fazer a liberação delas, né? E temos a destruição de toxinas, tá? Essas toxinas que também são produzidas pelas bactérias ruins, tá? Esses micro-organismos ruins. Então, ela vai destruir, tá? Então, a microbiota tem um monte, tem 5 opções aí, né, importantes, né? 5 possibilidades importantes de bom funcionamento para o nosso corpo. Olha que incrível! Estimular defesas do corpo, tá? A gente dificultar o desenvolvimento dessas bactérias, auxiliar na digestão, fabricar vitaminas e destruir as toxinas produzidas por esses micro-organismos que são ruins, né? Eles lutam contra. Incrível, gente. Bom, continuando, ele fala o seguinte: alterações na composição da microbiota podem causar desconforto e problemas de saúde, tá? Por isso, é recomendado manter uma boa alimentação. Além disso, devemos seguir as recomendações médicas antes de usar um medicamento, pois o uso excessivo ou inadequado deles podem causar problemas ao nosso organismo e destruir os micro-organismos benéficos que fazem parte da microbiota. Então, a gente tem que manter uma alimentação saudável, tá? Para que a nossa microbiota, para que a composição da microbiota que está dentro do nosso organismo, ela continue sendo 100% boa, 100% benéfica, porque aí ela cuida do nosso corpo. A gente tem que cuidar dela para que ela cuide e mantenha saudável o nosso corpo por inteiro. Veja, até 5 benefícios incríveis ela pode causar ao meu corpo. Por que eu vou me alimentar de forma inadequada? Vou prejudicar o trabalho dela, que a função dela é justamente isso, manter o corpo do ser humano, o nosso corpo bem perfeito. Interessante, né? Bom, a gente já está quase concluindo aí, a gente está chegando já nos micro-organismos e animais ruminantes. Eita! Vamos prestar atenção que seriam esses animais aí ruminantes? Vamos lá. Os micro-organismos são muito importantes para a saúde humana, mas eles são ainda mais necessários para os mamíferos herbívoros. Então, olha só. Então, micro-organismos ainda são mais necessários para aqueles animais herbívoros que comem diretamente as plantas, tá? Isto é, aqueles que se alimentam somente de plantas, de vegetais. Por exemplo, vaca, cabra, veado, camelo. Esses animais não conseguem retirar os nutrientes das folhas das plantas, que constituem seu alimento. É interessante, ele não tira a nutrição, mesmo que ele coma, ele não tira. O que é que ele precisa? Sendo assim, para que serviria o alimento se ele não é usado como fonte de nutriente? Para que comer essa planta se ela não me serve de fonte de nutriente? Olha que interessante. Como os mamíferos herbívoros obtêm os nutrientes de que precisam? Se ele não consegue tirar da folha. É aí que entram os micro-organismos. Observe nas imagens da próxima página uma diferença interna, né, entre o estômago do ser humano e o estômago de uma vaca. Olha que interessante. Aí vocês viram a página, vocês veem. Número 1, o estômago do ser humano. Tá? Figura 2, o estômago da vaca. Tia, o estômago do ser humano só tem um único ponto. É bem simples, tá? A gente chama de câmara. Ele só tem uma câmara, sim. Já o intestino, o estômago da vaca tem 4 câmaras, sim. Olha a explicação.
O ser humano possui um estômago com uma única câmara, que participa da transformação dos alimentos, liberando os nutrientes contidos nele. Então, nessa única câmara, ele já transforma o alimento e libera a nutrição para o corpo. A vaca e muitos outros mamíferos que são herbívoros possuem um estômago dividido em 4 câmaras, sendo que a maior dela, número 1, possui grande quantidade de micro-organismos. Então, a primeira câmara que recebe o alimento da primeira vez, tá certo? Olha que incrível. Ele vai explicar como é que é esse processo aí de digestão e absorção de nutrientes quanto a esses animais que são animais ruminantes, são aqueles animais, né, são os mamíferos herbívoros, tá? A vaca, ela possui um estômago com 4 câmaras ou cavidades. A câmara maior, número 1, né, do estômago, funciona como local de criação de micro-organismos, principalmente bactérias. Lá dentro, os micro-organismos transformam as folhas que foram mastigadas e engolidas pelo animal e liberam os nutrientes que elas continham. Os micro-organismos utilizam uma parte desse nutriente e a vaca utiliza o restante. Olha que interessante. Os micro-organismos se alimentam ali dentro, mas também é liberada nutrição para a vaca. Nessa situação, a vaca entra como casa e moradia para esses micro-organismos. E o micro-organismo entra como trabalho. Então, vamos lá. A vaca não consegue tirar os nutrientes das plantas. Então, a vaca, dentro dela, tem uma série de micro-organismos que vão fazer moradia, conseguir a alimentação necessária para se manter vivo. Já os micro-organismos, quando eles conseguem o alimento, eles têm que se nutrir e também liberar nutrição para a vaca. Um ajuda o outro, para que todos eles consigam obter a alimentação e continuar vivos. Bem interessante. Tá? Para não deixar que pedaços de folha já engolidos escapem da ação de micro-organismos, ocorre o vai e vem, tá? Ocorre um vai e vem do alimento. A vaca mastiga e engole os pedaços de folha e começa a ação dos micro-organismos. Depois o alimento volta para a boca do ruminante e novamente é mastigado, engolido e por fim transformado em micro-organismos, tá certo? Quando a gente fala que o animal é ruminante, é porque ele precisa mastigar 2 vezes o mesmo alimento. Então, ele engole o alimento e retorna para a boca com o alimento e mastiga mais uma vez. Para evitar que qualquer pedaço de folha passe despercebido pelo micro-organismo, ele não consiga absorver, não se alimente e também não libere nutriente para a vaca. Então, ela faz essa segunda mastigação desse mesmo alimento, né? Ela rumina, ela bota para fora de novo, tira do estômago e volta para a boca, tá? Para que todas as partes da planta sejam bem mastigadas, que possam todas as partes da planta voltar para o estômago e para que esses micro-organismos consigam tirar toda a nutrição para eles, sobrando também nutrição para a vaca. Incrível, incrível. Aí ele explica aí o ruminante. O ruminante é um animal que faz com que o alimento volte à boca para ser mastigado pela segunda vez. Interessantíssimo. E aí sim, agora, para a nossa alegria, a gente tem atividades da página 36 e 37. Eu, com muito amor, muito carinho, a gente vai se despedir. Beijo, 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 beijo. Amo todos vocês. Eu espero vocês na aula via Meet de hoje, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau.